o dia em que o mundo escolheu a marca da besta. Apocalipse 13, versículos 15 a 18. E foi-lhe concedido que desse vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. No 18º versículo do 13º capítulo do livro do Apocalipse, a Bíblia claramente afirma que 666 é o número de um homem. A palavra de Deus quer que você saiba que o anticristo é um homem e não um anjo. Ele é um homem e não um sistema. Ele é um homem e não um governo. Ele é um homem e não uma instituição. Ele é um homem e não uma organização. Ele é um homem e não um estabelecimento. Ele é um homem e não uma sociedade secreta. Ele é um homem e não um ser espiritual. Ele é um homem e não uma força. Ele é um homem e não uma ideia. Ele é um homem e não uma teologia. Ele é um homem e não um movimento ou força. Não. A palavra de Deus quer deixar claro que, quando falamos sobre o anticristo, estamos falando sobre um homem. E que homem ele será? A Bíblia descreve este homem como a besta do mar. Esta descrição simbólica do anticristo como a besta do mar revela muito sobre sua natureza, origem e caráter. É interessante notar que, embora o anticristo seja um homem, Deus não o vê como um homem feito à imagem divina de Deus, mas sim como uma besta, um animal selvagem sob o controle do dragão, Satanás. Vemos no 2º versículo do 13º capítulo do livro do Apocalipse quem deu o poder ao anticristo. O versículo diz: E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Foi Satanás quem lhe deu seu poder e grande autoridade. Muitas pessoas subestimam grandemente o poder e a autoridade de Satanás. Primeiro, vamos estabelecer algo importante. A Bíblia frequentemente se refere a Satanás como o Deus desta era. Vemos isso em 2 Coríntios 4, versículo 4, ou o príncipe do poder do ar. Vemos isso em Efésios 2, versículo 2. Essas designações dão uma ideia da autoridade temporária e influência de Satanás no reino terrestre. A epístola de João até afirma em 1 João 5, versículo 19, Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essas passagens juntas sugerem que Satanás tem algum grau de autoridade sobre os reinos deste mundo, pelo menos por uma temporada. Agora, quando Jesus foi oferecido esses reinos, não foi porque Satanás tinha a posse final sobre eles, mas sim porque, no estado caído do mundo, Satanás foi permitido um governo temporário. Mas Jesus, reconhecendo a natureza enganosa da oferta e a exigência de adorar Satanás, declinou, citando as Escrituras em resposta. Como já mencionado, a Escritura afirma que o dragão, outro nome para Satanás, dará seu poder, trono e grande autoridade ao anticristo em Apocalipse 13, versículo 2. O anticristo será energizado pelo próprio poder do inferno. Deus não vê o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, a besta da terra, como homens feitos à imagem divina de Deus. Em vez disso, Deus os vê como bestas, animais selvagens sob o controle do dragão, Satanás. Isso é tão importante e lança luz sobre o fato de que todos os outros seres humanos que viveram e não aceitaram Cristo serão julgados no grande julgamento do trono branco. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. No entanto, apenas 2 seres humanos não redimidos perdem esse grande julgamento do trono branco, o anticristo e o falso profeta. Eles não são sequer julgados, são diretamente lançados no lago de fogo. Isso deve mostrar a você que essas 2 pessoas não são indivíduos normais. Essas 2 pessoas serão alimentadas por um nível de maldade como o mundo nunca viu antes.
Apocalipse 20, versículo 10. O anticristo será mau como nenhum outro. Assim como Jesus Cristo é Deus em carne, a besta será Satanás em um corpo humano, e ele tem o número 666. Sempre que você vê o número 666, você precisa estar ciente e cauteloso, pois esse não é um número com o qual você deseja se associar. Muitas bandas de rock e meios de comunicação brincam com o número 666, mas esse número é algo com o qual você não deveria querer ter nada a ver. Lembro-me de algumas décadas atrás, comprei um telefone e 3 dos números naquele número móvel eram 666. Eu disse, não, obrigado, senhor, e liguei para o provedor para mudar esse número. Imagine ser um pastor entregando seu número às pessoas e depois dizendo 666. Isso não é uma boa aparência. Nunca tenha nada a ver com esse número, pois é o número de um homem, é o número de uma besta. Agora hoje quero falar sobre o dia em que o mundo escolheu a marca da besta. No panorama da profecia bíblica, uma das cenas mais fascinantes é, sem dúvida, quando a marca da besta é introduzida e aceita. O mundo escolherá a marca da besta da mesma forma que o mundo escolheu rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Este momento sombrio e arrepiante na história futura é mais do que apenas um espetáculo do fim dos tempos. Ele sustenta um espelho profundo às escolhas e lealdades da humanidade. As escolhas têm consequências, e todos nós somos dados uma escolha. Lembre-se de que a besta é um Cristo falso. É crucial entender isso. O anticristo é a tentativa mestra de Satanás de zombar, imitar e difamar o Salvador genuíno, Jesus Cristo. Satanás sempre foi sobre imitação, embora torcida. Assim como moeda falsa revela o valor da moeda verdadeira, a aparição do anticristo sublinha o valor e a veracidade de Jesus Cristo. No entanto, aqui está a amarga ironia. Este mundo não receberia o verdadeiro Jesus Cristo, mas receberá o anticristo. É uma escolha que ressoa com consequências profundas. As escolhas têm consequências. Cada um de nós, quando nascemos nesta vida, é dado a opção de fazer escolhas, e nossas escolhas têm consequências eternas. Nenhum único de nós deixará de existir daqui a 100 anos, ou 1000 anos, ou mesmo 1 milhão de anos. As escolhas que fazemos são escolhas eternas. As escolhas têm consequências. Vivemos em um mundo que tenta adoçar, um mundo que tenta borrar as linhas, um mundo que tenta esconder o fato de que as escolhas têm consequências. Embora a marca da besta não esteja em operação hoje, você e eu temos uma escolha a fazer. Ou é Jesus Cristo ou o anticristo, de uma forma ou de outra, não há meio termo. Os dias em que o mundo rejeitou Cristo é quando o mundo, tacitamente, talvez sem saber, aceitou o anticristo e as marcas de seu domínio. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não foi um salto repentino para a escuridão, mas o ápice de muitas escolhas feitas na rejeição da luz do mundo. Veja, se rejeitarmos Jesus Cristo, é quase inevitável que aceitemos o anticristo. Não se pode simplesmente permanecer neutro em questões de significância eterna. Quando Jesus proclamou, "Aquele que não está comigo está contra mim", ele apresentou uma dicotomia que se mantém verdadeira mesmo em cenários do fim dos tempos. Quando afastamos a verdade, só resta uma coisa a abraçar: o engano. Não há meio termo. Quando afastamos a verdade, só resta uma coisa a abraçar: o engano. Não há meio termo. E como este mundo afastou a verdade que é o Senhor Jesus Cristo. O mundo rejeitou a verdade de Jesus Cristo, mas tragicamente, o mundo acreditará na mentira do anticristo. É como se a bússola espiritual da humanidade, tendo perdido seu verdadeiro norte, estivesse mais do que disposta a seguir um falso polo magnético. E como esse falso polo magnético virá, o mundo nunca viu um como o anticristo. As pessoas o amarão e o adorarão, e aqueles que não o amam e adoram serão coagidos a adorá-lo. Além disso, considere a profundidade do engano. O mundo não adorará Cristo, aquele que suportou seus pecados, aquele que usou a coroa de espinhos e estendeu a graça livremente, mas se curvará diante do anticristo, a personificação de tudo o que é oposto à graça, ao amor
e a verdade. Isso me lembra das palavras de Jesus em João 5, versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitam. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. A essência deste versículo destaca como as escolhas têm consequências. As escolhas podem levar à vida ou inaugurar calamidades, particularmente calamidades eternas. A escolha do mundo em rejeitar Jesus Cristo, Deus encarnado, a encarnação do amor, da graça e da verdade, abre a porta para um substituto que é o oposto polar, o anticristo, que incorpora ódio, ilegalidade e engano. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não será apenas um dia de consequência temporal. Revelará a consequência eterna das escolhas que os humanos vêm fazendo o tempo todo. Ao rejeitar Cristo, a humanidade essencialmente deixa um vazio. A natureza abomina um vácuo, e o mesmo acontece no reino espiritual. Esse vazio será preenchido por aquele que vem em seu próprio nome. Ao contrário de Jesus, que veio para fazer a vontade de seu Pai, o anticristo virá para fazer sua própria vontade, e por extensão, a vontade de Satanás, o pai da mentira. O anticristo não apontará as pessoas para Deus, mas sim para si mesmo, e exigirá adoração para si mesmo. O mundo estará tão enganado que acreditará que isso é um ato razoável e necessário. A aceitação do anticristo e de sua marca será o ápice das escolhas da humanidade contra Deus, o clímax da rebelião, o ápice da ilusão coletiva. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta será um dia marcado por uma cegueira espiritual sem precedentes, uma cegueira que poderia ter sido evitada se o mundo tivesse aceitado Jesus, a luz do mundo. O domínio do anticristo será diferente de tudo o que o mundo já viu. Seu império se estenderá por continentes, engolfando nações e culturas do leste ao oeste, do norte ao sul. Nenhum canto da terra permanecerá intocado por sua influência onipresente. Seu reinado trará consigo uma unidade de controle, onde cada sistema político, econômico e social se curvará à sua vontade. Pessoas de diferentes origens, línguas e crenças se encontrarão sob a sombra de sua autoridade onipresente. Tecnologia, comércio e canais de comunicação serão usados como instrumentos de seu domínio, garantindo que a resistência seja suprimida e a conformidade seja imposta. Este governo global sem paralelo consolidará o poder em suas mãos, tornando-o não apenas um líder político, mas uma força que procura ditar a própria consciência e alma da humanidade. Em conclusão, embora o anticristo tenha seu momento temporário, a vitória eterna pertence a Jesus Cristo. Então, ao estudarmos a profecia e olharmos para o que está por vir, também examinemos nossos corações hoje, que nossas escolhas reflitam nossa lealdade ao verdadeiro Cristo e não sejamos influenciados pelas crescentes decepções do mundo, pois, ao compreendermos o falso, podemos apreciar, honrar e nos comprometer mais profundamente com o genuíno Salvador. Mateus 24, versículos 1 a 14. Jesus saiu e se afastou do templo, e seus discípulos vieram até ele para mostrar-lhe os edifícios do templo. E Jesus disse a eles: Vocês veem todas essas coisas? Em verdade vos digo, não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram até ele em particular, dizendo: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu: Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vejam que vocês não se assustem, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, em Mateus 24, versículos 1 a 14, e comparando-os ao estado atual do mundo, torna-se evidente que estamos testemunhando o próprio desdobramento de suas palavras proféticas. Jesus forneceu uma visão geral das condições mundiais
que marcarão o ínterim entre sua ascensão e os dias que antecedem sua segunda vinda. Suas descrições, embora amplas, ressoam profundamente com o nosso mundo atual. É quase como se estivéssemos sendo entregues uma lente espiritual, permitindo-nos ver nosso mundo através das revelações proféticas de Jesus. À medida que comparamos os eventos atuais com suas palavras, fica claro que estamos nos aproximando do cumprimento de Mateus 24, versículos 1 a 14. Guerras e rumores de guerras, ligue a notícia, e os relatórios estão cheios de nações, se levantando contra nações, reinos em conflito com reinos. Fome. Relatórios globais mostram que muitas regiões estão lutando com escassez de alimentos e desnutrição. Terremotos, atividades sísmicas estão se tornando mais frequentes, com tremores abalando partes do mundo que antes eram consideradas estáveis. No entanto, é crucial entender que nenhum desses eventos isolados indica singularmente o retorno iminente de Cristo. Em vez disso, eles coletivamente pintam um quadro maior. Quando Jesus chamou esses eventos de o começo das dores, ele estava fornecendo uma ilustração vívida. A frase original pode ser comparada ao início das dores do parto. Qualquer um familiarizado com o nascimento entende a natureza das contrações. Elas começam suaves e aumentam em frequência e intensidade à medida que o parto se aproxima. Desenhando esse paralelo, não devemos procurar um evento monumental sinalizando o retorno de Jesus. Em vez disso, a frequência e intensidade crescentes de guerras, fomes, terremotos e outras tragédias servem como indicações coletivas. Assim como as contrações apontam para um nascimento iminente, esses eventos sinalizam que a criação está gemendo, ansiosamente esperando a segunda vinda de Cristo. O que você, como filho de Deus, precisa observar é a frequência e a intensidade. Esta perspectiva é essencial na nossa interpretação. Enquanto é fácil olhar para um evento significativo e declarar "este é o sinal", Jesus encoraja uma visão mais ampla. Coletivamente, estes são sinais. Eles representam o começo das dores, e como as primeiras dores de parto, nos preparam para o que está por vir. Além disso, a importância não está apenas em reconhecer esses sinais, mas na postura do coração, que eles encorajam. Se realmente acreditamos que estamos vivendo no começo das dores, isso deve incutir em nossos corações uma urgência. Uma urgência de que o tempo está se esgotando. Uma urgência de buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Uma urgência de entender que estamos nos aproximando cada vez mais do livro do Apocalipse. Uma urgência de espalhar o Evangelho, aprofundar nosso relacionamento com Jesus e ser embaixadores de sua paz em um mundo cada vez mais tumultuado. Vez após vez, precisamos nos lembrar de que estamos literalmente vivendo no começo das dores. O começo das dores não é mais uma profecia, não. Eles estão aqui. Os dias em que vivemos são o começo das dores, os dias do fim, os dias proféticos, os dias que são um cruzamento da eternidade, os dias que são o desdobramento do Apocalipse, os dias que são o testemunho da verdade predita, os dias que são as últimas páginas da história terrestre. Cada manchete, cada tragédia e todas as perturbações globais não devem nos empurrar para o medo, mas para uma fé mais profunda. É um chamado para entender os tempos e reconhecer a mão soberana de Deus guiando os eventos mundiais. Não se surpreenda com o que está acontecendo em nosso mundo. Jesus nos disse que isso aconteceria. Sim, as dores são reais. A dor, o sofrimento e o caos são palpáveis, mas que eles sirvam como um lembrete de que estes são apenas os começos. Assim como as dores de parto culminam na alegria do nascimento, essas dores apontam para a esperança do retorno de Jesus e o estabelecimento de seu reino eterno. É fácil olhar para o mundo e acreditar que tudo está fora de controle. Mas eu gostaria de lembrá-lo, meu amigo, que servimos a um Deus vivo, um Deus soberano. Tudo não está fora de controle. Ele trabalha todas as coisas conforme o conselho de sua própria vontade. Deus está no comando. Jesus deixou claro que todas as coisas listadas em Mateus 24 farão parte dos últimos dias, os tempos perigosos. Você está constantemente ouvindo rumores de guerras.
Você está constantemente ouvindo sobre pessoas morrendo e não sabe o que fazer. Você sente que não está seguro. Você sente que não pode mais suportar os males do mundo. Você sente como se o mundo e seus governantes estivessem ficando cada vez mais perversos a cada dia. Jesus disse que você não deve se desencorajar por causa disso. Ele disse que você não deve se preocupar. Não importa o que aconteça neste mundo. Não importa o que o governo faça no país em que você vive. Não fique desencorajado. Não viva com medo. Lembre-se de que Deus ainda está em seu trono. E enquanto Deus estiver em seu trono, você não precisa ter medo. Você não precisa viver com medo. Deus está observando você. Tudo o que você diz, tudo o que você faz, Deus está observando. Cada movimento que você faz, cada passo que você dá, Deus está observando você. Não passa um segundo em que Deus não tenha os olhos em você. Deus está observando você. Onde quer que você esteja agora e o que quer que esteja fazendo, saiba disso. Deus está observando. Normalmente, quando digo isso às pessoas, elas ficam nervosas, ficam com medo e apreensivas. Mas o problema é que ainda veem Deus não como um pai, mas como alguém com quem estão em inimizade. Se você nasceu de novo, o fato de Deus estar observando você não deve trazer medo ao seu coração, mas sim paz, uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma paz que não vem deste mundo. Você não está mais em inimizade com Deus por causa do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém jamais te amou como o Senhor Jesus ama você. Ele morreu por você, sofreu a morte mais profunda por você, deu sua vida por você, e agora, neste exato segundo, Ele está sentado à direita do Pai e está advogando por nós. Tudo é sobre o Senhor Jesus Cristo, e o que Ele fez por você, o que Ele fez por sua noiva. Agora, como sabemos, a Bíblia nos diz que estamos vivendo nos últimos dias. Estamos verdadeiramente na 11ª hora e no 59º minuto da civilização humana. Podemos ver tudo o que Jesus nos disse que aconteceria em Mateus 24 acontecendo agora. Um exemplo perfeito de que Deus ainda está no controle é visto em Daniel, capítulo 4, versículos 24 a 27. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que se abateu sobre meu senhor, o rei. Você será expulso dentre os homens e habitará com as bestas do campo, e comerá grama como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão sobre você 7 tempos, até que você saiba que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E a ordem de deixar o tronco da árvore com as raízes significa que seu reino será restaurado a você, depois que você tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite meu conselho. Renuncie aos seus pecados praticando a justiça e às suas iniquidades mostrando misericórdia aos oprimidos, para que talvez a sua prosperidade seja prolongada. Nabucodonosor era um rei que muitas vezes tomava glória e adoração por seu império. Sob seu governo, o Império Babilônico era um dos reinos mais poderosos do mundo, e a Babilônia cresceu em uma formidável cidade. Nabucodonosor estava tão alto quanto um ser humano poderia estar. Todos e tudo estavam abaixo dele. Ele tinha tantos recursos à sua disposição e recebia glória e adoração por isso. Até onde Nabucodonosor estava preocupado, não havia ninguém acima dele. Mas Deus humilhou esse homem, e por 7 anos ele foi posto em suas mãos e joelhos e teve que comer grama como um animal selvagem. Isso nem é a parte impressionante. O contexto é que, quando isso aconteceu, Israel ainda estava sob o domínio de seu império. Mas Deus reduziu o imperador para mostrar que ele ainda está no comando. Nabucodonosor era conhecido como o destruidor de nações, mas foi reduzido a comer grama. Digo tudo isso para destacar o fato de que Deus ainda está no controle, independentemente de qual direção o mundo tome. Temos um Deus no céu que é grande e está no comando, independentemente de quem se senta no assento de autoridade nesta terra. No final das contas, Deus está no controle, e o Deus que está no controle é o Deus que está observando você. Você não precisa viver com medo na sua própria vida. Qualquer que seja a direção que sua vida tome,
Lembre-se de que Deus ainda está no controle. Não importa quem o traiu, pode até ser sua esposa ou marido que o traiu, mas lembre-se, Deus ainda está no controle. José foi traído por seus irmãos, mas quem estava no controle? Deus. Não é maravilhoso que Deus esteja observando você? Aquele que está definitivamente no controle está interessado em sua vida e na vida de sua família. Aquele que te ama está interessado em sua vida. O que mais ele precisa fazer para mostrar que te ama? Ele é a razão pela qual você está indo para o céu. Você não está indo para o céu porque é uma boa pessoa. Há muitas pessoas boas no inferno agora. Ser uma boa pessoa moral não te dá um segundo no céu. Você não está indo para o céu por causa da quantidade de dinheiro que você doou. Você não está indo para o céu por causa do número de pessoas que você ajudou. Seu sobrenome, a quantidade de tempo que você ora, não fará nada por você. O número de cultos na igreja que você frequenta não ajudará. A verdadeira razão pela qual você está indo para o céu é por causa de um homem que veio a esta terra há 2000 anos e morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Nós merecíamos o fogo do inferno, merecíamos a destruição eterna, merecíamos experimentar a ira total de Deus sem limites, merecíamos estar naquele lugar onde o homem rico foi na história do homem rico e Lázaro. Merecíamos ir para aquele lugar de choro e ranger de dentes. Mas a Bíblia nos diz em João 3, versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus que nos salvou daquele lugar. É o amor de Deus que nos salvou da eternidade do inferno. Jesus veio e pagou o preço. Muitas vezes, abrimos as notícias e vemos todas as coisas acontecendo no mundo, e tudo o que vemos são tempos perigosos. Estou aqui para lembrá-lo de que Deus está no controle. Você não precisa ter medo ou viver com medo. Aquele que está definitivamente no controle está observando você. Como os começos das dores se desenrolam, não tenha medo. Saiba que você serve a um Deus vivo.